não é de hoje que sabemos o poder medicinal das plantas, não é mesmo? Bom, e elas podem ser grandes aliadas no tratamento de enfermidades. E aqui em Belo Horizonte já temos olhos voltados para essa questão. Um projeto de lei apresentado na Câmara Municipal aqui de Belo Horizonte, de BH, visa instituir na cidade o programa Farmácia Viva, que tem, entre os objetivos, ampliar as opções de tratamento para usuários da rede municipal de saúde, além, claro, de promover e estimular o uso e a produção de plantas medicinais e fitoterápicos. Nós batemos um papo com a vereadora Cida Falabella do PSOL, que é uma das autoras do projeto, para entender então os benefícios do Farmácia Viva aqui na capital. Vamos ver. O projeto de lei Farmácia Viva, ele vem de uma demanda exatamente de mestres e mestres dos saberes tradicionais de Belo Horizonte, para que a gente estimule, induza um pouco mais o programa Farmácia Viva em Belo Horizonte, que é um programa que já existe, ele faz parte das práticas integrativas complementares do SUS, que é o fornecimento, o oferecimento de remédios fitoterápicos e os hortos medicinais, que já existem inúmeros na cidade, ligados inclusive a essas associações comunitárias das comunidades tradicionais, possam fornecer para o SUS os insumos necessários para a produção desses fitoterápicos. Então, é um reconhecimento da sabedoria, desses territórios de cuidado, desse cuidado mais ampliado, que já produzem, essas ervas e essas plantas medicinais. Então, vem essa demanda exatamente dos mestres e mestras para que eles possam estar incluídos, no SUS e nesse fornecimento dessas plantas que eles conhecem tão bem, tem tanta sabedoria. Existe um debate com a prefeitura já bem encaminhado na UPA Norte, tem uma área já própria para a implantação de um horto medicinal, e inclusive já com o farmacêutico responsável. Aí, a partir daí, precisa-se de equipamentos, e toda uma questão aí para fazer girar essa produção, para que, de fato, ele se solidifique na cidade, ele seja implantado e possa fazer essa conexão com os povos e comunidades tradicionais, com toda a história também do povo que vem antes de Belo Horizonte existir, que já estava aqui, inclusive. O projeto está tramitando ainda em primeiro turno, passando pelas comissões, Muito bacana esse projeto, Vá? Bom, além de estimular a produção de plantas medicinais aqui na nossa cidade, ampliaria a possibilidade de tratamento aos belo-horizontinos. É isso mesmo, Rafa. E esse projeto, ele joga luz sobre uma prática muito comum, não só aqui no Brasil, como em outros países, que são os conselhos passados de geração em geração sobre o consumo de determinado alimento ou chá para essa ou aquela enfermidade. Mas quando que a sabedoria popular se encontra com a ciência? E a comprovação da eficácia? Será que tem comprovação científica? É sobre isso que a gente conversa agora com a Francielda Queiroz, que é farmacêutica, fitoterapeuta e professora de fitoterapia. Francielda, vou te chamar de Franci, que eu sei que você gosta que chamam de Franci. Então, o chazinho, o famoso chazinho da vovó, realmente tem eficácia? Conta pra gente. Menina, boa tarde. Boa tarde, que prazer. Primeiro agradecer por estar aqui com vocês. E esse chazinho da vovó, além de ter essa memória afetiva que eu sempre falo, um sabor de aconchego, o chá tem comprovação científica, tem muitos estudos científicos que já comprovaram a sabedoria popular. Então, a gente costuma dizer que a sabedoria popular anda aqui junto com a ciência, uma contribuindo com a outra. E as plantas medicinais têm realmente um potencial terapêutico incrível. Essa questão de implementar as farmácias vivas em Belo Horizonte, com certeza vai ser um ganho para a população, porque as plantas medicinais podem ser utilizadas
na atenção primária. Isso pode gerar economia, inclusive, para o governo. Então, é um projeto maravilhoso e as plantas medicinais, sim, têm eficácia. É claro que a gente precisa de algumas orientações nas formas de preparo, que planta usar para quê, né? Então, sempre é necessária essa informação. E ao longo aí, então, da implementação das farmácias vivas, isso vai contribuir com a cadeia produtiva, não é? Vai incentivar tanto os hortos comunitários que já existem. A gente tem projetos maravilhosos, como o de Betim, a pleno vapor, não é? Com farmacêuticos que dispensam as plantas medicinais em suas variadas formas para a população gratuitamente. Então, as plantas medicinais funcionam sim e têm comprovação científica, não é? Podem ser usadas com toda certeza. E já pegando um gancho, né, nisso, como que é feita essa avaliação sobre a segurança e a eficácia das plantas medicinais para a gente poder indicar ela mesmo, né? Isso, todas as plantas passam por um teste, né, por vários testes, tanto químicos como farmacológicos, que a gente chama. Eu venho trabalhando com análise de qualidade de plantas medicinais já há bastante tempo. Então, a primeira coisa é garantir a identidade dessa planta, é saber que eu estou usando a planta correta. É a camomila mesmo? É a melissa? Né? Então, saber a identidade da planta é fundamental. Depois a gente pega e faz as extrações dos princípios ativos dessas plantas e esses extratos são testados muitas vezes em testes pré-clínicos, que a gente chama, que são os testes em camundongos, e às vezes avançam para testes clínicos, que são testes em humanos. Então tem todo um protocolo a ser seguido exatamente para validar aquilo que a população já fala há anos. Então tem um uso popular, né, de uma determinada planta, como a gente vê ao longo da história, e a ciência vem e comprova, olha, realmente essa planta tem essa eficácia. Então é algo assim de uma sabedoria intuitiva, eu penso, né, da população, e muito admirável. A gente nunca se coloca numa posição, a ciência sabe tudo e a população não, muito pelo contrário, são saberes que se entrelaçam. Então tem todo um protocolo a ser seguido e a Anvisa também trabalha muito nessa linha de aprovar os medicamentos que vão ser provenientes dessas plantas, que são os fitoterápicos. Então as plantas têm um potencial enorme e tem realmente estudos ao longo do Brasil inteiro, né? Se a gente for ver, as universidades trabalham muito com a pesquisa, tanto pré-clínica como clínica de plantas medicinais. Isso é muito bacana, né, Rafa? Fran, é muito bonito ver essa união, né, da sabedoria popular com a ciência, né? E, Fran, assim, a gente já falou, né, dos famosos chazinhos da vovó. A gente tem aqui na bancada, Fran, algumas opções de chás. E aí eu vou te convidar, então, Rafa, eu vou te pedir licença para ir lá para a bancada. Fran, vou te convidar para ir na bancada comigo, porque aí eu vou falando a situação e aí a gente já aproveita que é dica, viu, gente? Eu vou falando a situação e você vai falando qual, então, o chazinho indicado para cada uma dessas situações. Pode ser? Vou começar, então, por uma coisa que quase ninguém tá, só que não, né? Que é ansioso. Para ansiedade, qual ou quais são os chás indicados? Claro que aqui a gente tem algumas opções, né? Existem outras opções, mas dentro dessa bancada aqui, você de casa vai conseguir ver o nome dos chazinhos. Quais são os chás indicados, então, para ansiedade? E o interessante é que o Brasil é considerado pela OMS o país mais ansioso do mundo, né? E nós temos aí, é um desafio, mas as plantas medicinais podem nos ajudar. Nós temos aqui a própria lavanda in natura, né? Nós temos aqui a planta fresquinha, dá para fazer o chá de lavanda. Muitas vezes só de cheirar a planta, isso já traz também uma calma, é muito usada na aromaterapia também. Temos o capim-cidreira, muito usual aqui em Belo Horizonte, em Minas Gerais, no país inteiro. Todo mundo acaba tomando um chazinho de capim-cidreira. Aqui vocês costumam chamar de erva cidreira também. Sim. É uma planta que tem o nome científico de Cymbopogon citratus. Dá para fazer o chazinho sem ferver a planta, porque ela tem óleos essenciais, né? Ferve a água e despeja sobre a plantinha. Ajuda muito a reduzir esse processo de ansiedade. Tem a melissa também, que pode ser utilizada por infusão, da mesma forma que eu falei para o capim-cidreira. E o mulungu, que também é uma planta, aí pode ferver, né? O mulungu já pode ferver, é o que a gente chama de chá por decocção. Então, vão contribuir aí para reduzir esses quadros de ansiedade, que está todo mundo no Brasil, e aliás no mundo, né?
Bem ansioso. Então, ó, nessa primeira sessão, digamos aqui, esses 3 aqui seriam para ansiedade. Agora, o próximo é para gases e cólicas, muito comum em criancinhas também, né? Já aproveito para já ficar com o ouvido atento aqui por conta do meu pituquinho. Quais são os chás indicados, então? Nós temos 2 aqui que são o funcho e a erva doce, por mais que se pareçam muito, vocês vão olhar aí, são os frutinhos, né, do funcho e da erva doce, mas são espécies diferentes. O funcho chama-se Fonículo vulgare e a erva doce chama-se Pimpinella anisum, mas as duas na forma de infusão também, sem ferver, né, a água, dá para fazer o chá e diminuir essa sensação de peso, essa sensação de muitos gases, essas dores abdominais. Então é bem usual, é bem comum, muitas vezes até na infância, né, as mães acabam fazendo o chazinho e vale a pena dizer que não é bom dar para o bebê o óleo do funcho, né, mas o chazinho, o chá bem que é mais diluído, né? E aí vai reduzir também aquelas cólicas desagradáveis, né, dos bebês. Deus, é verdade. Olha, a gente tem uma opção aqui que não é o chazinho assim, né, que são cápsulas. E aí eu já vou pedir para você falar porque é para gastrite e dores estomacais. Exatamente. Tanto vende nas casas de produtos naturais como nas farmácias a espinheira santa na forma seca, que a gente chama de droga vegetal. Mas isso vale só para notar que a fitoterapia, e na fitoterapia a gente não usa só o chá. A gente pode usar os extratos fluidos que vendem nas farmácias para tomar em gotinha, em cápsula, vão existir pomadas, cremes, todas as formas farmacêuticas que a gente conhece, né, vão poder ser observadas. E a espinheira santa já tem comprovação científica nas úlceras e gastrites. Então, muitas vezes a pessoa está lá tomando omeprazol, pantoprazol, esomeprazol, e não está se dando muito bem com aquele. Então, em alguns momentos dá para substituir ou fazer um tratamento complementar com a espinheira santa. Isso é muito bacana, né? Saber que pode se fazer essa complementação de tratamentos. A gente está entrando, né? Na verdade, a gente já entrou num período que é a tristeza para muitos pais aí, para quem tem doenças respiratórias, que é um período mais seco e mais frio. Então, vamos falar, a metade de cá são chazinhos já voltados para essa área, então, né? Para doenças respiratórias e, enfim, dor de garganta. Vamos falar aqui rapidinho para o pessoal. Exatamente. Essa época do frio, nós temos aí chás que podem reduzir esses sintomas, né, de gripes e resfriados. No caso, a sálvia, que a gente está vendo ali, dá para fazer juntamente com eucalipto, uma gotinha de óleo de menta, fazer inalação, que vai ajudar, por exemplo, a descongestionar o nariz. Dá para fazer os chás, por exemplo, de anis estrelados, de gengibre, de canela, juntamente com o limão e com o próprio alho. Todas essas plantas ajudam a reduzir esses sintomas respiratórios, esses sintomas que a gente tem geralmente nas gripes e resfriados. No caso das tosses, nós temos aqui o guaco, que é uma planta fantástica, tem bastante cumarina, né? Dá para fazer o chá e também dá para tomar os xaropes. Já tem os xaropes nas drogarias, nas farmácias também. E no caso, só o cuidado aí do guaco é porque ele tem cumarina e plantas que têm cumarina são anticoagulantes. Então, em caso de suspeita de dengue ou se tem algum problema de coagulação, a pessoa não deveria tomar o chá de guaco, né? Então, a gente também tem esses cuidados com as interações, com as contraindicações no geral. Aqui a gente está mostrando, né, claro, algumas opções, mas é sempre interessante, sempre importante a gente procurar um profissional da área para nos orientar. Igual você está falando aqui, né? É importante procurar, então, um fitoterápico para recomendar o chá específico para aquela área, né? Para aquela enfermidade. Isso é muito, muito válido e muito importante, assim como todo outro medicamento.